Olá! Vamos mais uma aula de matemática financeira, fazendo agora essa aula somente de exercícios da apostila de vocês de juros simples. Para quem não é meu aluno, vai ter oportunidade então de ver mais exercícios agora de juros simples, como resolver exercícios de juros simples para aqueles que têm dificuldade. E para aqueles que são meus alunos, vamos atender os pedidos que vocês me colocaram lá no canal e nos e-mails que vocês me mandaram. Então vamos lá, o primeiro exercício que foi muito pedido, o pessoal teve muita dúvida, foi o exercício número 4, que está aqui para vocês. Ó. Diz assim, um capital de R$ 14.400, aplicado a 22% ao ano, rendeu 880 de juros. Primeiro uma observação, aqui ele foi muito bonzinho, ele falou que foi juros, mas tem exercícios que falam em rendeu. Toda vez que rendeu, isso é um indicativo de quê? Que o que ele está dando para vocês é juros, porque juros é rendimento, tá? Só abrindo esse parênteses. Então, rendeu 880 de juros. No caso aqui, ele quer saber durante quanto tempo esteve empregado esse capital. Então, como é que nós vamos resolver esse exercício? Passo a passo, devagar. Primeira coisa, eu costumo, já falei para vocês, usar sempre uma tabelinha que são os símbolos financeiros, alguns símbolos financeiros. J é juro, PV é capital, FV é montante, I é N, I é taxa, perdão, N é prazo. E aqui a nossa regra prática para quando o I e o N estiverem em unidade de tempo diferente, porque como vocês já sabem, sempre e somente eu posso fazer um cálculo financeiro quando a taxa e o prazo estiver na mesma unidade de tempo. Então essa regra prática aqui, ela está justamente para quando o I e o N está diferente. Porque a gente não vai mexer na taxa, a gente sempre vai mexer no prazo para ter um tratamento uniforme entre o juro simples e o juro composto. São as duas capitalizações que a gente vai fazer exercício aqui ao longo de todo o curso. Muito bem, então a regra prática está para isso. Depois eu explico caso a gente precise. Então vamos nesse primeiro exercício aqui. Vou colocar aqui para vocês olharem. Vocês vão agora só escutar a minha voz. Um capital de 14.400. Então, o que é o 14.400? Se ele falou que é capital, isso aqui é o meu PV. Então, ele me deu o meu PV, que é de 14.700. Foi aplicado a 22% ao ano. Já disse para vocês que a dica aqui é trazer toda a taxa, botar a quantidade, a percentagem, a unidade de tempo. Principalmente para quando a taxa e o prazo tiver unidade de tempo diferente, para a gente usar a regra prática, fica mais fácil. Muito bem. Rendeu 880 de juros. Então, os juros foi de R$ 880. O que ele está perguntando? Durante quanto tempo esteve empregado? Então, ele quer saber o N da operação. Muito bem. Como a gente não mexe no prazo, até porque a gente não tem o prazo, que é pedido é o prazo, e nós temos a taxa, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essa taxa anual. Se a gente vai trabalhar com essa taxa anual, obrigatoriamente, num primeiro momento, a unidade de tempo que sairá esse prazo será em anos. Então a quantidade, o número que sair aqui no N, isso significa anos. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma taxa ao ano. Se eu estivesse trabalhando com uma taxa ao mês, ele iria sair ao mês. Se eu estivesse trabalhando com uma taxa ao dia, sairia em dias e assim sucessivamente. Sempre assim? Sempre assim quando eu não mexo na taxa. Muito bem, então o meu prazo aqui, a quantidade será anos. O número que sair aqui será em anos. Então, a primeira etapa está aqui. Bom, teve muita gente que disse que teve dúvidas em qual fórmula pegar. Bom, nós temos duas fórmulas para fazer o cálculo do N do juros simples. Uma em função do montante, que é essa aqui, FV sobre PV menos 1 dividido por I, ou essa aqui, juro dividido por PV vezes I. Qualquer uma que tu pegares, a resposta vai dar a mesma, exatamente a mesma, não pode ter diferença. A diferença é que essa aqui eu uso para quando eu tiver o montante, o capital e a taxa, e essa aqui eu uso para quando tiver o juro, o capital e a taxa. Vou olhar meus dados. Ora, me deu o juro, me deu o capital, me deu a taxa. Então nessa fórmula aqui, repara, eu tenho o juro, tenho o capital e tenho a taxa. Então eu não vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui, por dois motivos.
Tenho todos os dados para usar essa aqui, e essa aqui é mais fácil de operacionalizar, principalmente para quem está usando uma HP12C, que depois vocês vão ver. Então, a fórmula que eu vou pegar vai ser essa aqui. Então, coloco bem grandinho aqui. N igual a juro dividido por PV vezes I. Está aqui minha fórmula. Próximo passo. Vou substituir. N é o quê? Qual é o meu juro? 880. Qual é o meu capital? 14.400. Qual é a minha taxa? 22%. Não esquecer, sempre que eu estou fazendo um cálculo, a taxa vem na forma de percentual, eu uso na forma unitária. Então, 22%, 22 por 100, isso dá 0,22. Então, para chegar no N que eu quero, o que eu tenho que fazer agora? Este cálculo aqui. Como é que eu faria esse meu cálculo na calculadora para achar o resultado? No caso da HP12C. Estou devendo para vocês um curso de pilha operacional, mas ainda não consegui brecha para enfiar. Logo, logo eu vou conseguir uma brechinha e vou mostrar para vocês um pouco da pilha operacional, que é isso aqui que eu estou mostrando aqui do lado. Vão anotando. Então, nesse caso ficaria 880 Enter, esse FREG é para limpar a máquina, e aí começamos o cálculo. 880 Enter, 14.400 Enter, 0,22 vezes e divido. O que é isso aqui? Isso aqui é a solução disso aqui. Sou obrigado a saber isso aqui só se tu quiseres fazer o cálculo HP. Fazendo com a tua máquina, tu não precisa saber nada disso aqui. Eu só estou botando para quem for utilizar HP12C para ir se familiarizando como é que é. Muito bem. Fazendo esse cálculo aqui, na HP, 880, Enter, 14.400, Enter, 0,22 vezes e divido. Isso aqui, exatamente o número que vai me dar aqui, sem arredondar, porque eu preciso na cabeça, é 0,2777778. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Máximo de casas. Quando vocês quiserem o resultado com o máximo de casas, basta deixar a máquina em F9, apertar F9, ela trabalha com todas as casas. Muito bem, então 0,2777778, o quê? Anos. Então essa seria a resposta. Já seria uma resposta certa? Sim, seria uma resposta certa. Agora, dentre as alternativas que a gente tem, a gente nota que não temos essa resposta. Nós temos as respostas em meses e dias, dias. Então ele quer que a gente pegue esse prazo aqui e dê as respostas em meses e dias. Como é que nós vamos fazer? Repara que ele não disse nada quanto ao ano, ele não falou se é um ano de 365, 360. Então qual é a regra? Quando não falar nada, sempre a quantidade de anos eu vou multiplicar por 360. Então eu vou descobrir quanto é que vale 0,2777778 anos em dias. E depois vou transformar em meses e dias a minha resposta. Como é que eu faço isso? Uma regrinha de 3. Um ano comercial, que é quando a gente não fala nada, tem 360 dias. 0,27, isso aqui tudo para ganhar tempo, anos, são quantos dias? Então, eu pego isso aqui e multiplico por 360. O que isso aqui vai me dar? Um prazo em dias. 100 dias. Agora, repara aqui comigo. 0,2777778 anos equivale a 100 dias. É 27,77777778 de um ano comercial, 360 dias. 27,77777778% de um ano em 360 dias. Dá os 100 dias. 100 dias comercial, dentro de 100 dias o que a gente tem? 90 dias mais 10 dias. Muito bem. 90 dias no ano comercial, isso tem 3
meses, concorda comigo? Um mês comercial, 30 dias, 90 dias, 3 meses. Então a resposta vai ser 3 meses mais 10 dias. Ou melhor, 3 meses e, mais na adição, e 10 dias. Isso vocês têm como resposta a alternativa letra D. Pronto. Está aí a resposta do nosso exercício número 4.